Veja se isso também acontece com você. Você está aqui, trabalhando, fazendo alguma coisa, ou estudando, e de repente, seu celular que está perto de você toca. Chega uma mensagem, e o que você faz? Pega o celular, imediatamente, porque pode ser alguma coisa importante, uma mensagem importante, é algo imediato. Você pega, vê a mensagem, responde a mensagem, ok. Só que depois disso, você aproveita, já está aqui, já está com ele na mão, entra aqui no Instagram, vê os stories de que você queria ver, dá uma olhada no feed, vê um texto, vê um vídeo. Depois disso, você vai lá no YouTube, entra, vê uma coisinha, confere mais algumas coisas e de repente, se passou 15 minutos, você volta para o seu trabalho, você volta para aquilo que você estava fazendo, mas a sua concentração, o seu foco já se perdeu e o aparelho continua te chamando e te atraindo aí de certa forma. Essa é a força do celular, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre como o celular ele tem sido um problema para nós e no que ele tem sido um problema e como a gente pode, de certa forma, resolver algumas coisas e mudar a nossa relação que nós temos com o celular hoje em dia. Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Esses problemas, e talvez eu fale, problema, primeiro, o celular tem te deixado mais improdutivo. A sua capacidade de produção, de foco, está diminuído por causa do celular. Outro problema é que o celular está causando na gente dependência, ansiedade, um senso de emergência a todo momento e, por fim, está nos afastando das pessoas. E a gente vai falar sobre isso, contando aí, eu vou contar 3 historinhas sobre isso e as lições que eu tirei dessas histórias. Mas quando é que isso começa? Quando é que esse celular, esse aparelho, ele começa a ter esse poder tão grande? Isso começa quando um aparelho telefônico se torna um aparelho de múltiplas atividades. Porque perceba, um telefone criado, ele foi criado para quê? Receber ligação e fazer ligação, ok? Nesse princípio. Mas com o tempo, ele vai tendo cada vez mais tarefas. Uma câmera, um jogo, aplicativos. E quando você vê, hoje nós temos tudo no celular. E o celular se tornou, de certa forma, um monstro de várias cabeças. E quando nós temos algo disponível para nós, que tem várias opções, isso nos deixa com várias opções. E essas várias opções nos traz uma capacidade maior de distração. Distração. Você está distraído com tantas opções e com tanta coisa que pode ser feita dentro de um único instrumento. Então, esse é o grande problema. E aí, saber limitar, saber estabelecer limites, saber conseguir ter foco. Vamos agora às minhas 3 histórias. Quero contar 3 historinhas aqui. E o que eu tirei de lição sobre isso? Vamos lá. A minha primeira história começa quando eu trabalhei em um local que era muito sigiloso e não poderia usar celular. Então talvez tenha sido a primeira vez de fato em que eu precisei me afastar do celular, né, nesses tempos aí, nesses anos, não poderia ficar com ele porque eu estava trabalhando. Então, quando a gente chegava no trabalho, eu precisava deixar o celular em um local, trancar ele no armário
passar por uma porta de detector de metais, né? Era um local bem sigiloso, era um trabalho com documentos sigilosos. A gente descia para o subterrâneo e o celular ficava a metros de distância. E o principal objetivo era o quê? Primeiro, né, não deixar que vazasse informações, mas também a gente percebeu que havia uma produtividade maior. Eu produzia muito porque eu estava longe do celular. Não tinha distração, não tinha a mensagem chegando, não tinha o barulhinho do celular, não tinha a opção de você pegar e ficar mexendo. Era trabalho a todo momento. E então, quando eu saí de lá e voltei, né, e voltava, eu percebia que o quê? Quando eu deixava o meu celular em outro local, eu era muito mais produtivo. E assim, não é só desligar. Então já começa aí a primeira lição. Se você trabalha, ou se você está estudando e você tem a possibilidade de desligar, eu digo, pegue um armário, tranque ele lá dentro, traga a chave e deixe ele lá e vai estudar e vai trabalhar, você vai ter um aumento no seu foco e na sua produtividade. Isso vai ajudar bastante, ok? Essa é a minha primeira história e a lição dela. A minha segunda história tem a ver com um levantamento que eu fiz ano passado em sala de aula. A gente estava no final do ano e aí eu perguntei para os alunos, né, a gente estava falando sobre tecnologia, as mudanças do mundo, final do ano já. E a gente conversou sobre celular. E aí teve um momento que eu perguntei, né, fiz uma consulta ali para os alunos, quanto tempo vocês passam por hora no celular? E o que eu ouvi foi alarmante. 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas com este aparelho em mãos. E isso a gente percebe que tem causado níveis de ansiedade, níveis de dependência cada vez maiores. Então você, quando está a todo momento com o celular, vai percebendo em você está mais ansioso, você fica mais dependente dele, você perde uma capacidade de presença real naquilo que você está fazendo, porque é como se fosse uma outra pessoa aqui, então essa pessoa está sempre chamando a sua atenção e você está com uma outra pessoa conversando, mas tem outra aqui. E a todo momento toca e a todo momento você perde o foco. Você está sempre dando a sua atenção, que é aquilo que você mais deveria priorizar no seu dia, a outra coisa, ao celular. Então esse celular está causando isso na gente. E nós precisamos aprender a estabelecer limites. Coloque horas por dia que você vai usar o celular. Faça melhor. Estabeleça dentro do seu dia em que horário você vai mexer no celular. Sabe? Coloque na sua agenda. Entre 3 horas e 3h30 eu vou parar o que eu estou fazendo, vou lá no Instagram, vou mexer, vou me distrair um pouco nesse sentido. Deu 3h30? Feche, saia e volte para a vida real e para o trabalho real que você está executando. Isso vai te ajudar muito. Então, comece a fazer isso. Tenha o controle pelo celular. Não seja controlado pelo celular. Ok? Vamos para a nossa terceira historinha. Minha terceira história é de algumas semanas atrás. Eu fui comprar uma jantinha com meu filho e ao ir comprar, me sentei na mesa e peguei o celular. Meu filho estava sentado e eu estava lá mexendo no celular. Não era coisa importante, não era trabalho, eu só estava, sabe, querendo me distrair. E meu filho está na fase de perguntar, né? Então tudo ele está perguntando. O que é isso, papai? O que é isso? O que é isso? Ele queria saber o que era o centro da mesa. Ele estava perguntando a decoração, né? Que tinha umas lâmpadas lá.
e a árvore estava verde. Papai, por que tá verde? Que é isso? E aí eu me toquei, né? Sabe aquele momento, poxa, meu filho tá aqui tentando perguntar e eu tô no celular. Desliguei o celular e fiquei lá conversando com meu filho. E nesse conversar eu olhei as mesas ao redor. Percebi que todas as mesas estavam com pessoas. Tinha uma pessoa, às vezes tinham 2 pessoas, às vezes tinham 3 pessoas. Estavam no celular. Então, um casal, os 2 estavam no celular, conversavam, um olhava o celular, via outra coisa. E tinha também um pai com um filho. Nesse caso, o filho estava com o celular na mão, bebendo um suco, e o pai estava lá comendo. E nisso tudo, o que aconteceu? Eu percebi que esse celular afastava as pessoas que estavam presentes. E esse é um problema dos celulares nos dias de hoje. Eles estão afastando as pessoas que estão próximas e que deveriam estar aproveitando aquele momento. Então, cuidado com o celular que tem afastado você das pessoas reais da sua vida. E assim, não quero demonizar o celular, tá? O celular tem uma série de atribuições muito importantes para nós. Mas nós precisamos realmente estar atentos ao que esse monstro de várias cabeças tem feito no nosso dia a dia e como ele tem tirado a nossa atenção das coisas que realmente precisamos fazer a cada dia, da nossa atenção real, das pessoas reais e aquilo que ele está criando dentro de nós. Tá bom? É isso. Uma conversa de reflexão aí sobre o celular. Tá bom? Cuidado, porque o celular pode estar impedindo de você estar criando bons dias. Valeu, turma. E então deixe o celular de lado um pouco e vamos criar bons dias. Valeu!